criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Os seres conhecidos como Aguará ou Guará são figuras fascinantes do folclore, particularmente associados às tradições indígenas e populares da América do Sul, com destaque para o Brasil, Paraguai e Argentina. Esses seres são frequentemente descritos como criaturas híbridas, capazes de assumir formas humanas ou animais, com características que variam entre lendas e regiões. O termo Aguará deriva do Tupi-Guarani, onde Guará significa lobo, frequentemente associado ao lobo-guará, um canídeo nativo da América do Sul. No entanto, no contexto folclórico, o Aguará transcende o animal real e assume características sobrenaturais, sendo descrito como um ser metamórfico, capaz de alternar entre formas humana e animal, especialmente de lobo ou cão. Essa capacidade de transformação é uma característica central, compartilhada com outras criaturas folclóricas, como o lobisomem, mas com particularidades regionais que o distinguem. No folclore brasileiro, o Aguará é mais proeminente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, especialmente na Amazônia e no Pantanal, enquanto no Paraguai e na Argentina aparece em lendas guarani, muitas vezes ligado a espíritos ou entidades protetoras da natureza. A aparência do Aguará varia conforme a narrativa. Em sua forma animal, é frequentemente descrito como um lobo grande, com pelagem avermelhada ou acinzentada, olhos brilhantes que reluzem no escuro, muitas vezes vermelhos ou amarelos, e uma presença intimidadora. Algumas lendas mencionam traços mais grotescos, como garras longas, dentes afiados e uma postura que sugere força sobrenatural. Quando assume forma humana, o Aguará pode se apresentar como um homem ou mulher de aparência comum, mas com detalhes que denunciam sua natureza, como olhos penetrantes, comportamento reservado ou sinais físicos sutis, como pelos excessivos ou unhas alongadas. Em algumas versões, especialmente no Paraguai, o Aguará é associado ao pombeiro, uma figura mítica que na forma humana é um homem baixo, moreno, com mãos peludas e pés virados para trás, característica compartilhada com o curupira brasileiro. Outras descrições apontam o Aguará como um ser híbrido, com corpo humano, mas cabeça ou membros de lobo, criando uma imagem assustadora que mistura o familiar com o monstruoso. Os nomes associados ao Aguará variam conforme a região e a tradição. No Brasil, é conhecido como Aguará, Guará ou lobo-guará sobrenatural. No Paraguai, além de pombeiro, pode ser chamado de Iaguareté-abá, homem-jaguar, em algumas narrativas guarani, embora isso às vezes se confunda com outras criaturas metamórficas. Na Argentina, o termo lobisomem é mais comum, especialmente em regiões como Misiones, onde o folclore guarani se mescla com influências coloniais. O lobisomem é descrito como o sétimo filho homem de uma família, amaldiçoado a se transformar em lobo nas noites de lua cheia. Uma lenda que ecoa o lobisomem europeu, mas adaptada ao contexto sul-americano com influências indígenas.
Quanto a datas e avistamentos, os registros de Aguará são majoritariamente orais, transmitidos por comunidades indígenas e rurais, o que torna difícil precisar momentos históricos específicos. No entanto, algumas histórias datam da época colonial, quando missionários jesuítas, como os do século XVII, registraram lendas indígenas sobre seres metamorfos que habitavam as florestas. Por exemplo, relatos de missionários no Paraguai mencionam encontros com homem-lobo, que protegiam as matas ou atacavam colonizadores que desrespeitavam a natureza. No Brasil, histórias coletadas por folcloristas como Câmara Cascudo no século XX apontam para avistamentos em áreas rurais do Maranhão, Pará e Mato Grosso, onde moradores relatavam ter visto figuras humanas que, ao se aproximarem, revelavam traços animalescos, como olhos brilhantes ou uivos guturais. Um relato específico, no início do século XX, no Pantanal, descreve um caçador que encontrou um homem solitário à noite, apenas para vê-lo se transformar em um lobo avermelhado e desaparecer na mata. Mais recentemente, em 2006, um caso na cidade de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, ganhou atenção local quando moradores afirmaram ter visto uma criatura humanoide com características de lobo rondando plantações, embora sem evidências concretas. Os locais associados ao Aguará são predominantemente áreas de mata densa, rios ou pântanos, refletindo sua conexão com a natureza. No Brasil, a Amazônia e o Pantanal são cenários frequentes, com lendas centradas em comunidades ribeirinhas e indígenas, como os Tupi e Guarani. No Paraguai, a região do Chaco e as florestas de Misiones são palcos de histórias sobre o pompeiro, que em algumas narrativas assume características de Aguará. Na Argentina, as províncias de Corrientes e Misiones, ricas em influência guarani, relatam avistamentos em áreas rurais, especialmente perto de rios ou florestas. Esses ambientes reforçam a ideia de que o Aguará é um guardião ou espírito da natureza, aparecendo em locais onde a presença humana é vista como uma ameaça ao equilíbrio ambiental. Avistamentos modernos são raros e muitas vezes associados a fenômenos de criptozoologia, embora sem provas científicas. Na década de 1970, no Maranhão, pescadores relataram encontros com uma figura humana que, ao ser seguida, transformava-se em um lobo e desaparecia nas margens de rios. Em 2010, na região de Alto Paraná, Paraguai, agricultores afirmaram ter visto um homem com olhos brilhantes que deixou pegadas caninas, alimentando lendas locais sobre o pompeiro. Esses relatos, no entanto, carecem de documentação física, como fotos ou vídeos, e são frequentemente atribuídos a interpretações de animais reais, como o lobo-guará, ou a fenômenos psicológicos, como o medo do desconhecido em áreas isoladas. A criptozoologia, que estuda criaturas lendárias, sugere que avistamentos de aguará podem ser explicados por avistamentos de lobos-guarás sob condições de pouca luz, onde sua silhueta pode parecer humanoide, ou por encontros com pessoas em trajes cerimoniais indígenas que reforçam mitos locais. Além das descrições físicas e geográficas, as lendas do aguará frequentemente envolvem comportamentos específicos. Em muitas histórias, o aguará é um protetor da floresta, atacando apenas aqueles que desrespeitam a natureza, como caçadores ou madeireiros. Em outras, é uma figura mais malevolente,
atraindo vítimas com sua forma humana para emboscá-las na mata. No Paraguai, o pombeiro é conhecido por pregar peças, como roubar alimentos ou assustar moradores, mas também por punir quem prejudica o meio ambiente. Algumas lendas alertam que o aguará pode ser apaziguado com oferendas, como fumo ou cachaça, deixadas em clareiras, um costume ainda praticado em algumas comunidades rurais. Embora o aguará seja menos conhecido globalmente do que criaturas como lobisomem ou chupa-cabra, sua presença no folclore sul-americano é rica e diversificada. A falta de evidências concretas não diminui a força dessas histórias, que continuam a ser contadas em comunidades tradicionais, especialmente em áreas onde a natureza ainda domina. A transformação entre homem e lobo, a conexão com a floresta e os relatos de avistamentos em locais remotos mantêm o aguará como uma figura viva no imaginário, um lembrete do mistério que permeia os confins da selva e dos rios da América do Sul.